Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia e hoje o nosso convidado é o profissional de educação física Everton Barros. Everton, prazer te receber aqui no programa. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Agradeço aí o convite e essa oportunidade da gente falar de saúde mais uma vez. E eu gostaria que você comentasse com os nossos telespectadores, né, o profissional de educação física que você é, que formação que você teve, né, de onde você é. Eu sou da cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. Eu sou formado em educação física, pós-graduado em psicomotricidade, obesidade e emagrecimento, diabetes e terceira idade. Atualmente estou cursando o mestrado em ciências da saúde. Puxa, parabéns, muito bom. Everton, nós sabemos que na menopausa existem algumas alterações hormonais, né, no corpo da mulher, a parte emocional, a parte física, enfim, há algumas alterações. E eu gostaria de saber de você a relação do exercício físico e a menopausa, que eu acredito que é uma curiosidade de muitas telespectadoras. Sim, realmente, né? Como a questão do exercício físico envolve muito saúde, bem-estar, qualidade de vida, na menopausa não é diferente. Então, a relação que existe entre o exercício físico e a menopausa são os benefícios que o exercício físico traz. E aí ele pode favorecer no sentido de aliviar os sintomas que são existentes na menopausa, e todos eles, tanto os sintomas físicos como os emocionais, as alterações hormonais, como o senhor citou. Então, a prática regular de exercício físico para essa população é fundamental para que haja qualidade de vida através do alívio dos sintomas. E quanto mais qualidade de vida, lógico que é muito melhor para todo mundo, né? Com certeza. E essa fase, o que seria assim considerado positivo ou negativo nessa fase da mulher, Everton? Eu acredito que é uma fase que a gente pode dizer que é normal. Está dentro da normalidade, porque faz parte do processo natural de envelhecimento. Então, todas as mulheres numa faixa etária de 45 a 55 anos aproximadamente, elas vão passar por esse período, né, de menopausa. E embora muitas mulheres considerem um aspecto positivo essa fase, muito em razão do encerramento do ciclo menstrual, é exatamente esse encerramento do ciclo menstrual que faz com que desencadeie todos aqueles sintomas, por conta das alterações hormonais que ocorrem. Então, o que tem de positivo e negativo é o fato da pessoa cuidar, a pessoa se prevenir, os exercícios entram como uma ferramenta de prevenção para que ela tenha qualidade, para que ela não venha sofrer com os sintomas da menopausa. E nós sabemos também que nessa época da menopausa existem aquelas sensações, como você acabou de citar, de onda de calor, ressecamento de pele, enfim, alteração do humor, né? Esses exercícios também ajudam nessa parte? Sim, tem essa contribuição porque a partir do momento que as pessoas praticam exercício físico regularmente, e também isso é importante, sempre tem que ser uma prática regular, para que haja um benefício a longo prazo. O organismo ele vai se adaptando, gerando efeitos metabólicos tanto pré, quanto durante, quanto pós-treinamento, e todos esses efeitos favorecem para que haja um equilíbrio na regulação hormonal. Então isso já vai favorecendo para a diminuição das ondas de calor e os outros sintomas também que são comuns nessa fase. Inclusive, a gente sabe que nessa fase, normalmente o ginecologista prescreve alguma medicação para amenizar um pouquinho essas ondas de calor, Sim. o ressecamento de pele, enfim, tratar essa parte nessa fase da vida da mulher. Não é verdade? É verdade. Então, explicar para os nossos telespectadores que, tipo assim, não é trocar o medicamento pelo exercício e nem o exercício pelo medicamento. Não. Acredito eu que seria uma somatória dos dois, do medicamento e exercício, para ter uma boa qualidade de vida, não é isso? O que eu costumo transmitir às pessoas, às mulheres que estão nessa fase, para elas expandirem o conhecimento delas, é semelhante ao diabetes, né? O exercício físico ajuda a controlar, dependendo da regularidade e da intensidade na qual ela vai levando isso a sério, de maneira disciplinada, pode haver uma diminuição na utilização dos medicamentos. E isso é uma coisa que varia muito de mulher para mulher também, né? Até porque a reposição hormonal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem uns efeitos colaterais que, dependendo do organismo da mulher, pode ser até efeitos mais graves. Cada caso é um caso, tem que ser No estudado, caso dessas né? mulheres, o exercício físico acaba sendo uma alternativa. Ajuda bastante, não é verdade? Exatamente.
E que tipo de exercício físico nessa época da menopausa, né, que pode contribuir para amenizar um pouco esses sinais e sintomas da menopausa? O mais recomendado é que elas façam treinamento de força. Basicamente a musculação, que é o que está mais acessível a todas essas pessoas, né? Por quê? Com o avanço do processo natural de envelhecimento, mais os sintomas da menopausa, existe uma tendência de perda de massa muscular. Então, com treinamento de força é possível estimular o ganho de massa muscular para não comprometer a qualidade de vida na hora de realizar uma atividade da vida diária. Exatamente. Como atividades que você precisa empurrar algum objeto, puxar ou transportar de um lugar para o outro, é necessário força para realizar essas atividades. Então, por isso a musculação acaba sendo essa mais musculatura, indicada. então está sempre ativa, não é verdade? Não vai perdendo a força e aí mantém a qualidade de vida na realização das atividades da vida diária. Everton, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje falando um pouco a respeito de exercício físico e menopausa. Nosso convidado, o profissional de educação física, Everton Barros. O Everton, normalmente todas as mulheres, de uma maneira geral, praticamente têm os mesmos sinais e sintomas. Não é verdade? Cada uma com seu tipo, mas assim, de uma maneira geral, quase que são iguais. Esses sinais e sintomas, por exemplo, elas podem desenvolver alguma patologia, alguma doença crônica que o exercício físico poderia melhorar? Nesse caso, o que acontece? Os sintomas acabam sendo semelhantes com quase todas, realmente, né? Pouca coisa varia de uma para outra. E o desenvolvimento de doenças crônicas se dá muito em razão do estilo de vida que ela vem tendo ao longo de todos os anos, né? Desde a adolescência até a fase adulta e quando chega nesse período. Aí, quando ela atinge esse período, às vezes, dependendo se ela teve um estilo de vida inadequado anteriormente, potencializa para que acaba desencadeando alguma doença crônica. Geralmente, a obesidade e o diabetes são os mais comuns. Certo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma doença que é pouco conhecida, né, pelo menos da maioria das pessoas, que é a sarcopenia. Sim. O que é e como pode ser prevenido esse tipo de doença, também falando em termos de exercícios físicos? Sim, a sarcopenia, ela é basicamente a perda de massa muscular. Ou seja, o organismo ele perde a capacidade de produzir massa muscular. Essa perda de massa muscular atinge fortemente a qualidade de vida, prejudica muito, exatamente pelo fato da pessoa não ter condições de realizar as atividades da vida diária que necessita de alguma mobilidade muscular, de força muscular. Então, para prevenir essa perda de massa muscular, é treinamento de força, através dos estímulos de carga de alta intensidade, fazendo um exercício contra a resistência. Então, vai estimulando as células satélites a produzirem novas fibras musculares e aí a mulher pode ou retardar para ela desacelerar a perda, certo, ou até mesmo produzir mais massa muscular a partir daí. O que é muito bom. Que é importante. Para a mulher, para o homem, seja quem for, Com é certeza. Importante ganho de massa muscular. É muito comum nessa fase do envelhecimento. Deixa eu te perguntar outra coisa que eu acredito que seria assim interesse, né, de muitas telespectadoras nossas, né, das mulheres. Na maioria dos casos de menopausa, normalmente tem uma reposição hormonal, ou com hormônio, ou com outro tipo de medicamento, dependendo de cada pessoa e dependendo de cada médico também, Sim. Não é verdade? O exercício físico, nós sabemos, mas eu gostaria que você comentasse com os telespectadores. Ele vai substituir essa reposição de hormônio ou outro tipo de medicamento? Foi como nós dissemos anteriormente, né? Dependendo do organismo de cada mulher, é possível que a prática regular de exercício físico venha aliviar os sintomas, amenizar aqueles sintomas característicos da menopausa, a ponto de não haver a necessidade de uma reposição hormonal. O exercício em si, os estímulos metabólicos que ocorrem já dá conta de amenizar esses sintomas. O que é muito melhor. Com certeza, mas sempre lembrando que varia de um caso para o outro, né? Às vezes a necessidade de uma mulher especificamente de precisar repor algum hormônio específico que o exercício não esteja fazendo efeito,
mas são casos isolados. De modo geral, o exercício físico pode substituir a reposição hormonal, sempre variando de uma pessoa para outra. Everton, inclusive, nós sabemos que muda alguma coisa no corpo da mulher na época da menopausa. Sim. Normalmente pode ocorrer, às vezes, um aumento de peso, e que ninguém gosta, né? Principalmente as mulheres não gostam do aumento de peso. É verdade. Esse aumento de peso seria decorrente só da menopausa, do sedentarismo? O que você diz? Uma coisa acaba estando alinhada à outra, né? A questão do sedentarismo por si só já estimula a pessoa a ter um ganho de peso e outras complicações. E a menopausa acaba potencializando se a pessoa for sedentária. Por conta das alterações hormonais, existem alguns hormônios, por exemplo, a leptina, que é de saciedade, que vai fazer com que a pessoa se alimente e não tenha a sensação de saciedade. Ou seja, ela vai continuar se alimentando. O outro hormônio é a grelina, que é um hormônio da fome. Ela se alimenta e a grelina não para de ser secretada. Ou seja, ela também vai continuar se alimentando em excesso e não vai parar porque o hormônio não parou de ser secretado. Certo. São características dessas alterações hormonais que faz com que haja o aumento de peso. E nós sabemos também que tem pessoas que acabam perdendo peso durante toda a vida, né? Não conseguem ganhar peso, digamos assim. Né? Então, pelo contrário. E quando chega na menopausa, há um exercício para melhorar ou na menopausa só já vai começar a ganhar peso? Isso, então, essa é uma questão assim que as mulheres precisam estar bem atentas, porque é uma perda de peso enganosa. É uma perda de peso que ocorre de maneira não saudável. Ela está perdendo massa muscular, que é a sarcopenia, Exatamente. Que nós comentamos anteriormente, e a gordura está ficando toda lá. Aí elas têm como parâmetro a balança da farmácia, vê o peso corporal total delas, pensa que estão perdendo peso. Mas, na verdade, estão perdendo músculo, a gordura está toda lá, e isso vai gerando complicações, inclusive cardiovasculares. Então tem que tomar esse cuidado. Everton, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores, né, se essa perda ou ganho de massa é saudável, como pode estar ocorrendo, se está ocorrendo de uma maneira saudável. Então, como existe tanto o ganho de peso por conta das alterações hormonais, como também existe a perda de peso, que é considerada falsa, porque perde mais massa muscular do que gordura, a forma de estar verificando se isso é saudável ou não é através de avaliação física. Avaliação física de composição corporal. É aquela avaliação que a pessoa sobe numa balança e, por exemplo, pesa 70 quilos, simbolicamente. É possível saber desses 70 quilos quantos quilos ela tem de massa muscular, quantos quilos ela tem de gordura, quantos quilos ela tem de ossos, qual que é o nível de hidratação que essa pessoa se encontra. Então você consegue fazer através da composição corporal como que essa pessoa está por inteiro. E aí é só monitorar, com o passar do tempo, que ela tiver uma perda de peso ou um ganho de peso, se foi a gordura que aumentou, se foi... Então tem como você equilibrar Tem como você equilibrar. Para a pessoa não perder a qualidade de vida e nem perder massa muscular e nem ganhar massa gorda. Exatamente. Não é verdade? Na verdade, dá para você monitorar o que está sendo ganho e o que está sendo perdido. Inclusive, a gente sabe que existe, né, uma balança, como você disse, é um aparelho, né? Exatamente. E a pessoa sobe e ali você tem como monitorar na mão do paciente, né? Essa mesmo. Tudo que o paciente tem, a parte óssea, a parte de água, Exatamente. líquidos, né, no organismo, enfim. Exatamente, é a bioimpedância. Mas também é preciso ter uma atenção com essa bioimpedância, porque existem vários modelos. Assim. Não, isso aí eu acredito que não é para. Acredito que nem deva ninguém comprar. Isso aí tem que estar com um profissional para poder orientar. Porque não adianta a pessoa subir numa balança e falar, nossa, eu tô assim, tô assim. Não vai entender o que está acontecendo pelos dados, pelo gráfico. Isso é com um profissional que realiza as avaliações físicas. E aí, essa bioimpedância, quanto mais potente ela for, mais precisos são os resultados mostrados de maneira variada, né? Essas variações de massa muscular, de gordura, de líquidos, de ossos, né? Para ela ter uma monitorização perfeita. O Everton, no próximo bloco, a Juliana vai estar aqui conosco, né? Fazendo as perguntas de nossos telespectadores. Tudo bem? Ótimo. Então nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E neste bloco a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Juliana, uma curiosidade. Atividade física, você tem feito, já fez ou está zerada de educação, Olha, doutor, de exercício?
Te falar a verdade. Everton, que me desculpe, mas zero. Juliana. Zero. Tá na hora de se prevenir, hein? Então, e a atividade física é sempre Todo mundo, bom, né, doutor? E tudo que faz com prevenção, né, Everton, é muito Exatamente. melhor. Desde que né, seja Ju? uma caminhada, né, Everton, uma atividade física, musculação, uma academia, o que seja, tem que fazer um exercício físico. A gente não pode ficar, né, nesse dia a dia da gente, no sedentarismo, porque Exatamente. lá no finalzinho, lá Vai na ser a frente, diferença. vai sentir muita diferença aí, doutor. Né, Everton? É isso O mesmo, é Everton, bom cuidar antes para não sofrer claro, depois, não é? com certeza. E as perguntas dos nossos telespectadores, Juliana? Doutor Luciano, os nossos telespectadores mandaram várias perguntas para nós, né? As telespectadoras, né, também, que é um assunto bastante interessante. Exatamente. E o Everton está aqui para tirar as nossas dúvidas, né, mulheres, né, e isso também aí. aos homens, os esposos também, que querendo ou Lógico, não, acho que sempre, é um às vezes querem acompanhar o esposo, conhecimento é importante para todos, isso. né? Convivem juntos, né? Exatamente. E o Everton, né, está aqui para poder respondê-las para nós, Com né? certeza. Juliana, inclusive, se você quiser deixar o e-mail, enfim, o endereço eletrônico para os nossos telespectadores, para que possam enviar suas mensagens, fique à vontade. Doutor Luciano, lembrando, todos que enviarem as perguntas, seja pelo Facebook, WhatsApp, por e-mail, serão mantidas em sigilo, né? Isso é importante. Por questões éticas. Exatamente. Lembrando também aos nossos telespectadores que mandem suas perguntas, dúvidas para o nosso e-mail eletrônico, drluciano@programasaudeendia.com.br, que curta a nossa página no Facebook, Programa Saúde em Dia, e também no Instagram. Exatamente. Quem quiser estar mandando mensagem, pode mandar mensagem direto no Facebook pessoal do Dr. Luciano, Luciano Tadeu Simão e Crossi. E ele vai deixar também disponível, né, doutor? O WhatsApp, para quem queira, né? Isso, que é 35 99142 2421. Quem quiser estar mandando, pode ficar à vontade que o doutor Luciano Responderemos para todos, Com né, certeza, Juliana? doutor Se Luciano. Deus quiser. O Everton, antes de passarmos pelas nossas perguntas, né, dos telespectadores, tira uma dúvida, eu acredito que é uma curiosidade de muitas mulheres. Por exemplo, você citou agora há pouco musculação. Sim. Então, muitas acreditam que fazendo musculação vão ficar musculosas, até mesmo masculinizadas. É um mito ou é verdade, Everton? Não, isso aí é um mito completo, né? Exatamente. E para esclarecer, para que elas entendam, a produção de massa muscular, aquela aparência masculinizada que elas ficam preocupadas, é tudo ocasionada pelo hormônio testosterona. Esse hormônio testosterona é exclusivamente secretado de forma abundante nos homens. As mulheres até têm um pouquinho desse hormônio Exatamente. testosterona, mas a quantidade é insignificante a ponto de deixar ela masculinizada. Então, sugiro a musculação porque é muito importante. Está exercitando o corpo, né? E não tomar também medicamentos sem autorização, né, de um profissional credenciado para isso. Exatamente. Né? E com relação ao exercício físico, não há necessidade de ingerir nenhum tipo de medicamento para se exercitar. Que é muito melhor, não é Exatamente, verdade? é isso aí. O Everton, nós sabemos também que nessa fase da menopausa pode acontecer a osteoporose. O exercício físico e a osteoporose têm benefícios? Quais são os benefícios do exercício físico? E nesse caso, a osteoporose ela acaba sendo potencializada também pelas alterações hormonais. Então, por conta dessa instabilidade hormonal, ocorre um déficit de cálcio. E essa perda de cálcio faz com que vá desencadeando, dia após dia, a fragilidade óssea e, consequentemente, a osteoporose. Com a prática de exercício físico, novamente o treinamento de força, a musculação, ela estimula o ganho de massa óssea por conta da resistência que é imposta quando a pessoa faz o movimento. Ela faz o movimento contra a resistência, então ela pressiona essa região óssea e isso vai estimulando o ganho de massa óssea. Que é muito importante Pra para todos, prevenir- né? Para todas. Para prevenir aí a osteoporose, no Exatamente. caso, se a pessoa já for portadora, ela também pode tratar, no caso, né? Pode estabilizar para que a doença não se agrave. Exatamente. O Everton, então vamos fazer as perguntas dos nossos telespectadores, pode ser? Claro. Vamos lá, né, Juliana? Vamos lá, doutor. Everton, quais os exercícios podem ser feitos durante a menopausa? É o que nós estamos falando aqui, né? O exercício físico, nesse caso, qualquer exercício físico é sempre bem-vindo. Mas sugiro que introduza os treinamentos de força através da musculação para que
tenha todos esses benefícios de ganho de massa muscular, né, ganho de massa óssea, mas qualquer exercício pode ser feito. E lembrando também que quem não está acostumado a fazer exercício, procurar um profissional, fazer Com uma certeza. avaliação médica, né? Procurar um certeza. profissional de educação física para Sim. orientar nos exercícios, não fazer sozinho. Sim, né? isso Que é muito perigoso. importante, porque o profissional ele tem toda a capacidade de poder orientar, Exatamente. de fazer um trabalho personalizado, já que cada pessoa tem uma particularidade específica, então aquele profissional sabe separar e fazer tudo de forma personalizada. É verdade. Everton, quais exercícios são contraindicados durante a menopausa? Não existe um exercício que seja contraindicado. Existem uns exercícios que são específicos para cada pessoa. Nesse caso, o profissional de educação física ele vai dar orientação do exercício que melhor se adequa àquela pessoa, mas todos os exercícios são recomendados. Isso é bom, hein, doutor? Muito bom, né, Juliana? Oh. Quais os benefícios que o exercício físico pode trazer na menopausa? Principal e mais específico é amenizar os sintomas, né? Todos os sintomas mencionados, sejam eles físicos, psicológicos, hormonais, praticando exercício físico vai aliviar todos esses sintomas. Há algum exercício recomendado que o paciente possa fazer em casa? É uma pergunta boa, né, Everton? Sim, né? Mas mesmo fazendo em casa, é importante passar por uma Que consulta tem uma orientação. com orientação né? profissional, pelo menos para aprender como que faz o movimento certinho e realizar em casa. De preferência, exercícios que ela precisa fazer força. Então, exercícios de mudar os móveis de lugar, ela tem que fazer bastante força. Transportar um objeto de um lugar para o outro, ela tem que fazer bastante força. Sentar e levantar da cadeira, ela tem que fazer força nos membros inferiores. Tudo que ela perceber de mobilidade corporal, fazendo repetidas vezes e que ela precisa fazer força, é super recomendado. Isso é bom. Aí, Muito tá bom, vendo, doutor. Juliana? Doutor Luciano, por hoje foram essas as perguntas. Você, telespectador que está nos assistindo, mande suas dúvidas, sugestões de perguntas para o nosso e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Curta também nossa página no Facebook e também no Instagram. A página do Facebook do Dr. Luciano Tadeu, quem quiser mandar alguma mensagem, né, doutor? Exatamente. Luciano Tadeu Simão Incrossi. E também o doutor está, né, doutor, disponível. Quem quiser estar mandando alguma pergunta pelo WhatsApp, né, particular dele, Exatamente. pelo número 35 99142 2421. E até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Com Juliana? certeza. O Everton, infelizmente chegamos, né, ao finalzinho do programa. Tá muito bom conversar com você aqui, Que mas bom. nosso tempo já chegou ao final. Então quero agradecer muito você Eu que agradeço. pela participação. E antes eu gostaria que você deixasse uma breve mensagem para os nossos telespectadores. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. A mensagem que eu gostaria de passar é voltado a bem-estar, saúde e qualidade de vida, que é muito importante, e trazer essa mensagem do treinamento de força que é essencial. Por mais que a pessoa goste de fazer qualquer outra modalidade, como caminhada, hidroginástica, dança, introduza o exercício de força para poder ter melhor qualidade de vida e amenizar os sintomas da menopausa, que é o que nós estávamos conversando aqui. E sempre com a orientação de um profissional, né? Indispensável. Everton, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.